Mas nesse dia o céu ficou calado. É aí então que Deus resolve fazer o ser humano. Deus não fez você simplesmente para povoar e proliferar a terra. Deus te fez para que o nome dele fosse tão glorificado como de fato ele merece. Quando Deus faz o ser humano com este intuito, o céu novamente começa a raiar um sol de esperança, em que verdadeiros adoradores adorariam ao Senhor, que de fato merece toda a honra, toda a glória. Eu não me canso de dizer isso, como ele de fato merece. Mas o homem pecou, irmãos. E quando o homem peca, ele quebra agora uma aliança que Deus havia feito com ele. Ele quebra um pacto. Na verdade, aquele ser tão perfeito e adorador que Deus havia feito, agora começa a caminhar a passos largos ao inferno. E por que eu sei disso? Porque Paulo vai nos dizer que o pecado abundou na terra. Mas ele também vai acrescentar essa palavra dizendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Talvez até hoje você não entende por que Jesus veio. Talvez você pense que Jesus veio apenas morrer para salvar a humanidade. E eu quero lhe provar na Bíblia que esse não foi apenas o intuito de Jesus Cristo. Jesus, além de salvar a humanidade, ele veio reatar uma aliança que o homem havia quebrado com ele. Mas não é a mesma coisa, pastor? Não. A aliança é uma coisa e salvação é outra. E nesta noite existem pessoas nesse lugar que precisam reatar a sua aliança. E depois que tu reata, aí você começa a ter a proeza de adquirir a salvação de Cristo. Existem pessoas aqui nesse lugar que a sua aliança está um pouco quebrada, mas nada difícil para Deus. Eu também já estive assim. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus está pronto para unir tua aliança com Ele. Ou melhor, você pode até ter quebrado a tua aliança, mas Ele não quebrou a dele contigo. E nessa noite Ele disse que é a noite de retornar aos seus braços. Amém? Você pode dar um brado de glória? Quando o homem peca, o homem começa a se distanciar de Deus. Satanás pensa então que ele havia ganhado a peleja. Satanás pensa que ele havia acabado com o bem mais precioso que Deus havia feito na terra. Deus em arquitetura, irmãos, é mestre. Mas ele se esqueceu que ainda existia uma condição para que o homem pudesse reatar aquilo que nós chamamos de pacto e de casamento com o Senhor. Deus está procurando adoradores aqui nesse lugar. Ah, mas eu estou na igreja, pastor. Deus não quer pessoas que simplesmente estejam na igreja. Deus quer pessoas que se tornem igreja. Deus não quer pessoas que simplesmente vão ao culto. Deus está em busca de adoradores que prestem a Ele um culto racional e verdadeiro. Eu consigo ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar, dizendo para adoradores que Ele está com saudade. Oh, quando Adão pega, irmãos, Deus o expulsa daquele lugar. Satanás começa agora a mover nos corações humanos. E a cada dia, como se fosse um passe de mágica, o homem se afasta cada dia mais de Deus. E hoje nós percebemos também que nos últimos dias existem igrejas lotadas, mas de crentes vazios. Eu não sei porque Deus está me levando a falar isso. E na verdade Deus quer nos encher. Deus quer que sejamos mais do que crentes usados. Deus quer que sejamos mais do que crentes tocados. Deus quer que nós sejamos cristãos aprovados pela sua palavra.
procurando nas nossas igrejas. Porque é muito fácil dizer que é adorador, irmãos. É muito fácil dizer que adora a Deus em qualquer que seja a circunstância. Como é fácil falar e cantarolar na casa de Deus. Mas Deus não está em busca simplesmente de pessoas que cante a Ele. Deus está em busca de pessoas que o adorem, o representando na terra. E lá vai. Porque eu estou aqui para dizer tudo que Deus manda. Não adianta cantar na igreja se lá fora você não representa o nome do Senhor. Não adianta ter a voz bonita, capaz de tocar os corações do homem, se você não é capaz de tocar no coração de Deus. E para tocar no coração de Deus, pastor Eudes, não precisa ter a voz como a voz do Marcos Nascimento. Para tocar no coração de Deus é muito fácil. É simplesmente procurar andar como Jesus andou. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode até estar empacotadinho na igreja, usando o terno mais caro. Pode usar sapato brilhante. Pode até usar sandália de marca que você tanto sonhou em comprar. Pode até falar bonito. Pode ter os mais caros cursos teológicos da terra. Mas se não for capaz de tocar o coração de Deus, não serve. Alguns dias atrás eu estava conversando com Deus. E Deus me levou a ministrar uma palavra na nossa igreja, lá na nossa cidade, em Potiraguá. E Deus disse assim: pregue hoje só para os mentirosos. Você já pensou um pastor chegando na sua igreja e que ele é pastor e ele diz: hoje eu vou pregar só para os mentirosos? Ninguém entendeu nem o que eu estava dizendo, porque na verdade nem eu entendia. E o que tem de crente mentiroso na casa de Deus, pastor Eudes? E pense uma coisa que vai levar muito crente para o inferno. Está entendendo não? Você vai entender agora. Porque você canta. Você pega o microfone. Pode baixar o fundo aí, pastor. E aí você canta: quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, não, pastor, mesmo se o dinheiro me faltar. Mas quando o dinheiro falta, em vez de agradecer, tu para de ir para a igreja. Mas quando você é perseguido, em vez de continuar adorando, você começa a reclamar. Deus hoje está tratando adorador mentiroso nesse lugar. Aí você fala: eu quero te adorar em qualquer circunstância. Não importa a dificuldade, não importa a luta. E daí se o irmão não gostar, eu vou te adorar. Na verdade, quando tu disse isso, estava tudo bem, ninguém estava lhe perseguindo. Aí de repente tu se vê uma situação que a irmã está olhando para você com o olho torto. Você descobriu que a irmã estava falando mal de você. Tu disse alguns dias para Deus que tu ia adorar Ele em qualquer situação? Não, foi você que disse. Deus não lhe pediu para você falar nada. E a Bíblia diz assim, ó: se não é capaz de honrar, não faça propósito com Deus, irmão. Evangelho não é para crente frouxo. Evangelho é para crente corajoso, que fala e garante a palavra.
pensa, eu vou continuar adorando. Faltou dinheiro para pagar a conta, não tem problema, eu vou continuar adorando. Você esqueceu que quando tu disse isso, você estava tendo dinheiro para pagar a conta. Quando tu disse isso, a sua dispensa estava cheia. Quando tu disse isso, tudo estava conspirando ao seu favor. Aí é fácil adorar. É fácil adorar quando tudo está ao nosso favor. É fácil adorar quando tudo está do nosso lado. Ah, mas é. Aí é fácil falar que tem aliança com Deus. Eu quero ver se tu é corajoso para garantir a peteca. É quando o negócio está contra você. Eu quero ver se tu tem coragem de garantir. É quando tudo está contrário à sua vida. Glória a Deus, aleluia. Chegou na dispensa, só tem uma xícara de arroz, 5 filhos dentro de casa, misericórdia, isso que é luta. Não tem problema, Senhor. Eu não te adoro pelo que tu faz, eu te adoro pelo que tu és. Continuo te adorando. Aleluia. Tem muito crente mentindo na casa de Deus. Tu nem notou ainda que tu é um mentiroso de carteirinha. E nesta noite Deus está tratando a tua vida. Se não é capaz de cumprir, não fale. Porque se falar tem que garantir. Você sabe por que o Deus que nós servimos é um Deus de aliança e não um Deus de acordo? Deus não faz acordo com o crente, irmãos. Deus faz aliança. Acordo é igual contrato. Quando vence, se quebra. Aliança não. Aliança permanece. Tem muito crente querendo fazer acordo com Deus. Deus não é menino. Com Deus é assim. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Deus de glória. Marcou um compromisso na casa de Deus? Não foi ao compromisso? Irresponsável. Depois ainda bem para o pastor, para a pastora, disse que estava com dor de cabeça. Deus está te vendo. Deus está te observando. Que tipo de adorador é esse? O bicho é tão mentiroso que ele já está acreditando que ele está falando a verdade. Com Deus não serve. Esse tipo de adorador, irmãos, não tem respaldo com Deus. O tipo de adorador que Deus quer é adorador como Abacuque, vivendo um tempo de escassez, vivendo um tempo de miséria, o povo cativo na Babilônia, e ele levanta e diz: ouvi a tua palavra, temi. Ele está dizendo: eu quero obedecer os teus princípios. Aviva a tua obra. Aí tu vai continuar lendo o contexto e ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que os animais dos currais sejam arrebatados, todavia, ele está dizendo, em todos os momentos, eu aqui, ó, vou me alegrar no Senhor. Ele está dizendo: eu não fui te servir simplesmente para tu me dar um casamento abençoado. Eu não fui te servir simplesmente para tu me dar um carro ou uma casa, me tirar do aluguel. Não. Eu fui te servir porque eu te amo. Tem muito crente que fala que ama Jesus, que ama a Deus, mas quando verdadeiramente precisa provar o amor a Deus, ele não ama coisa nenhuma. Quer ver? Na igreja tu é mais crente que os outros, mas na tua vizinhança ninguém te suporta. Aqui tu não precisa ser crente. Onde tu precisa ser crente é lá fora.
ser dar testemunho? Aleluia. Que as pessoas precisam olhar para você e dizer: eu quero ser como ele. Aleluia. Eu quero ser como ela. Por quê? Porque eu vejo Deus na vida dela. Eu vejo Deus na vida dele. É por isso que eu digo que Deus, Ele precisa e Ele quer nos encher Aleluia. da sua graça, da sua unção e, acima de tudo, da sua verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Às vezes nós estamos pregando nas ruas, em cultos ao ar livre, e nós usamos João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra não é para ímpio. Essa palavra é para crente torto que está dentro da igreja, precisando ser liberto. Talvez tu não queria ouvir isso aqui, eu também não queria falar. Glória a Deus. Mas eu já disse que eu não faço o que eu quero e nem falo o que eu quero. Você queria ouvir uma palavra profética, né? Hã? Não existe palavra mais profética do que essa. Se andares na minha palavra e não te afastares dos meus mandamentos, então comereis o melhor desta terra. Quer comer o melhor dessa terra? Quer viver bem? Quer ser abençoado? Não saia da palavra. Não queira viver a evolução do mundo. Viva aquilo que Deus quer para você. E não é simplesmente igrejas que têm mentido para Deus, como se Deus pudesse ser enganado. Existem muitos lugares que pastores estão enganando a Deus, pastor. Não é o caso daqui. Eu estava viajando para Campinas em missão, e nós desembarcamos em Confins, em Belo Horizonte. E de repente eu recebi a notícia que lá havia inaugurado o primeiro boteco gospel para crente. E eu vi algumas pessoas no aeroporto conversando aí naquele jornal, achei aquilo interessante. Eu comecei a olhar aquilo ali, e o Espírito Santo começou a manifestar naquele lugar. Ele disse: está vendo, meu filho? Já tem até boteco gospel. Eles disseram que aquilo ali era para encher a igreja, porque a igreja estava esvaziando e os jovens precisavam ser atraídos. Lá na minha cidade, o que atrai jovem é joelho no chão. Você entendeu o nível de credibilidade com Deus que as pessoas estão tendo hoje? Você sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que têm enganado os cristãos na casa de Deus. E a coisa que Deus quer mais em nós, irmãos, tu pode até pular na casa de Deus, tu pode falar língua estranha, ser usado em profecia, e é bom. Paulo disse que é bom que nós sejamos usados nos dons do Senhor. Mas o mais importante que isso é poder ter Deus como nosso avalista. Entendeu? Você já se pegou em fazer uma compra grande e de repente alguém fala assim: tem alguém para lhe avaliar? Porque você é desconhecido aqui. Alguém chega e diz: pode vender, porque eu garanto. Entendeu? É isso que Deus quer. Deus quer olhar para você e dizer assim: aí eu garanto, viu? Aí é crente, aí é servo, aí é adorador, aí defende a minha palavra, aí anda nos meus mandamentos, aí dá testemunho na rua, aí dá testemunho no trabalho, aí dá testemunho em casa, aí dá testemunho onde quer que anda. É isso que Deus quer falar de nós. O evangelho tem se tornado um evangelho mesquinho, raquítico. E dizem os estudiosos da Bíblia que nos anos de 2040 a 2050, uma boa parte do evangelho já não vai ter mais crédito na terra, porque as pessoas estão sujando o nome de Jesus com o nosso testemunho. Mas se depender de mim, ele vai continuar do jeito que ele está. O homem pode evoluir, mas o evangelho continua o mesmo. E você?
disposto a defender esse evangelho? Está disposto a defender esse Jesus? Aquela peça que fez aqui, pensa numa peça bonita. Glória a Deus, aleluia. Mas pensa nos crentes medrosos, esses crentes do Brasil. Glória a Deus, aleluia. Foi uma das primeiras nações a receber o avivamento pentecostal. E está sendo uma das primeiras nações que estão misturando o mundo com a igreja. Seria bom que existissem adoradores como aquela moça que fez a peça aqui agora há pouco. E quando alguém dissesse para negar Jesus, ele não negasse. Aquilo ali é em países que são proibidos a palavra ser pregoada. Na verdade aqui não precisa nem disso. Tem muito crente negando Jesus muito mais fácil do que daquele jeito ali. Você nega Jesus quando você mente. Você nega Jesus quando você compra e não paga. Você nega Jesus quando tu dá mau testemunho. Tu nega Jesus quando você trapaceia o teu próximo. Você nega Jesus. Quer ver uma coisa que tem muito crente negando Jesus? É quando alguém se levanta contra você e você diz assim: vou lhe botar no meu joelho. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso, aleluia. Jesus nunca ensinou isso. Eu vi Jesus ensinando assim, ó. Bate na outra. Aleluia. Pode até. Eu vi Jesus ensinando assim, ó. Eu quero água. Toma vinagre. Não, Pai, perdoa eles. Sabe não o que eu estou fazendo, Pai? Glória a Deus, aleluia. É verdade. Tem uma crentalhada sem nenhuma cultura bíblica e dizendo que vai botar os outros debaixo de joelho. Para quê? Jesus resume 10 mandamentos em 2. E um é assim, ó. Ame teu próximo como a ti mesmo. Vou traduzir. Em vez de colocar no joelho, coloca aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Agora tu pode bater palma para Jesus. Em certo lugar, que foi irmã da igreja, falar sem microfone isso aqui, que ela descobriu que tinha uma outra irmã, família, né? Que estava dando em cima do esposo dela. Isso não acontece na igreja, né, irmão? Ela foi na casa dessa irmã, isso não é história, isso é verdade, na cidade de Itapu. Entrou lá, arrebentou a irmã no cacete. Mas bateu mesmo, irmão. Na hora que saiu, ela disse na porta para todo mundo escutar: ela não sabe o poder do meu joelho. Irmãos, as coisas de Deus é certo, irmãos? As coisas de Deus são perfeitas. Aleluia, Jesus. Deus está procurando crentes sarados, crentes que vivam na sua palavra e na sua vontade. Aleluia, Jesus. Independente do que o homem diga de você, se tu tem uma vida íntegra com Deus, viva apenas para agradar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Tem adorador aí? Glória. Então fique de pé. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estou dando a Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro amor. A minha fé. Cuidado lá do corpo, senão tu pode mentir, hein? Ofereço a ti
força.